Eu não sei. Então repito boa tarde a todos e a todas, agora gravado, e faço uma pequenina apresentação da Ana Jara. A Ana Jara é arquiteta, investigadora em estudos urbanos, cofundadora do Ateliê Arquitetura da Artéria, coordena projetos curatoriais de intervenção urbana que trabalham as dimensões sociais, culturais e políticas da arquitetura. Com a Artéria tem caminhado numa prática prospectiva, usando metodologias de investigação, ação, num enquadramento interdisciplinar para criar projetos e estratégias de intervenção urbana situados através do entendimento da cidade como um lugar relacional, como a Avenida Intendente, 2013, e Lisbon Skyline Operation, na representação portuguesa da Bienal de Arquitetura de Veneza, de 2014. A Ana fez a co-curadoria para o satélite nórdico da Trienal Lisboa 2016, The Power of Experiment, Formulate, Formalize and Perform. Recentemente, com a Joana Braga, dirigiu o projeto Matéria de Escavação Futura, produzido com a Trienal de Arquitetura de Lisboa. Licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, agora da Universidade de Lisboa, e mestre em Artes pela Central St. Martin's College of Art and Design de Londres, e doutoranda do ISCTE UL. Foi professora na Escola de Arquitetura de Umeå, Ana diz-me se estou a dizer bem, Umeå, certo? Na Suécia, e professora também no IAD. E desde 2018 é vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. Ana, temos aqui muita coisa por onde pegar, portanto estou muito ansioso de te ouvir e de ver o que tens para nos mostrar. Agora é contigo. Sim, obrigada Tiago. Queria agradecer a ti, em especial como curador desta série de praxis, e também ao professor José Aguiar como coordenador do Departamento do Projeto de Arquitetura, de Projeto de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. E para mim é um prazer estar aqui, poder apresentar novamente a prática da Artéria. A prática da Artéria não é só minha, é uma prática coletiva, e portanto neste momento eu sou responsável por vos vir falar de um ateliê que tem 10 anos já de história, e de uma história ela própria muito ligada às questões da cidade, e às questões da cidade de Lisboa em particular. Portanto, não é por acaso que neste momento eu faço parte de um executivo que também gera cidade, e portanto tudo isto é um caldo bastante rico e interessante, ou tem sido uma aventura bastante rica e interessante de pensar Lisboa, de começar há 10 anos a trilhar um caminho de olhar para a cidade a partir da arquitetura e envolvendo-se nestes processos de formação ou de integração da arquitetura no desenvolvimento de algumas propostas. E é por aí que eu queria começar. Eu vou começar mesmo pelo início, acho que fazendo jus às questões da Artéria, pensei de alguma forma começar a meio, mas vou começar pelo início. Isto vai ser uma apresentação cronológica, não exaustiva, porque nós fizemos muitos trabalhos que eu não vou tocar, e vou só querer partilhar a minha tela convosco. Aqui está. Então, vou passar este slide, o nosso website, ou era o nosso website, mas no momento quase inicial, e este ateliê trabalhou sempre uma ideia de comunicação muito particular. Nós quisemos sempre caminhar comunicando o nosso trabalho com o público em geral e não com arquitetos, fundidos de certa forma com alguns episódios da nossa cidade, e criando maneiras de ativar pensamento que não fosse só de arquitetónico. Portanto, tínhamos a dada altura algumas
notícias e algumas provocações que queríamos lançar. Nessa altura havia uma crise, agora também temos a palavra crise no nosso cotidiano. Esta crise era de facto uma crise económica e social, isto era 2011 e na altura havia, esta cidade estava cheia de sinais proibidos, lugares onde não se podia ir, coisas que não se podiam fazer. Tínhamos na altura até politicamente uma situação de um país em que as pessoas emigraram, os ateliês fecharam e as pessoas achavam muito difícil abrir um ateliê de arquitetura, e foi nessa altura que escolhemos abrir a artéria, e até imaginando e sabendo que haveria muito trabalho para fazer e muita arquitetura para realizar, e portanto não aceitando estas debandadas de imigração e não aceitando que não era possível fazer um ateliê de arquitetura naquela altura. Começámos, claro, muito classicamente com um manifesto, foi este manifesto, conseguem ver, se calhar saltou, pelo menos. Então, nesta altura falava-se também muito da reabilitação urbana, era um discurso quase constante, reivindicar a reabilitação urbana dos bairros históricos de Lisboa, etc. E essa reabilitação nunca mais chegava, então este manifesto quase que era um espaço de reivindicação de uma reabilitação que chegasse aos bairros, que tivesse arquitetura e que compusesse questões... Estava a tentar ouvir uma conferência. O quê? Quanto à amiga? Conseguem ouvir-me? Não sei. Sim, Ana. De vez em quando as pessoas entram, há um pouco de ruído, mas eu vou retirando o som. Obrigado. Este manifesto começou com um script e transformou-se numa obra por via de um encontro de vida com uma associação que tinha este edifício neste estado, na Mouraria. E, portanto, nós com esse script fomos consolidando uma ideia com a Associação Renovar a Mouraria e construímos uma maneira de atuar sobre ele, metodológica e conceptual, que depois desembocou numa série de programas e de financiamentos, entre os quais o BIPZIP, que é um programa da Câmara Municipal de Lisboa, que surgiu precisamente nesse ano. Portanto, esta foi uma primeira candidatura de arquitetura ao BIPZIP, com uma revitalização, reabilitação deste edifício, que também ele era camarário. Então, este exercício foi um exercício de várias fases, complexo, tratava da gestão dos recursos existentes, e era muito justo, muito à justa. Nós não queríamos trabalhar aqui, nem tínhamos grandes meios, e portanto partiu muito de conversas, de uma energia entre a Artéria e a Associação Renovar a Mouraria, e de um projeto que fosse na justa medida a reabilitação necessária para eles começarem as suas atividades, que nessa altura tinham muito também de reivindicar um espaço para a comunidade e dotar ali, sobretudo as crianças, de um lado de serviço à comunidade, apoio educativo, os imigrantes com apoio à aprendizagem do português. Portanto, todo um trabalho que acho que tivemos um encontro muito feliz. O edifício foi muito bem recebido pela comunidade. Aqui está ele, lá está, usámos depois esta cofragem, esta justa medida fez-nos encaixar e incrustar aqui uma sala, um escritório dentro daquele espaço que era total do último piso. Rasgámos uma janela
Portanto, foi uma coisa muito minimal com este material de cofragem, que é o mais barato, é a madeira mais barata e resistente que havia naquela altura disponível. O edifício foi então muito bem recebido, transformou-se nesta Casa Azul plenamente adquirida pela comunidade, até muito contrária àquilo que queríamos na altura, que era uma espécie de imiscuir a nossa prática numa certa invisibilidade. Ele transformou-se quase num ícone, numa imagem que durante muito tempo surgiu da moraria, este Beco do Rosendo e este edifício manifesto. Aqui está ele. Já depois andámos ou voltámos a intervir, depois, vários anos depois, com muita pena nossa, no caso do último piso que tivemos que fechar porque eles precisavam mais espaço, e construímos aqui uma casa de banho pública no Reis de Chão. Portanto, é uma casa de banho da rede pública de casas de banho da cidade de Lisboa, que falta muito para ser consolidada. É quase um direito ter um espaço público com esses equipamentos, portanto foi muito interessante poder participar nesse trabalho com a Renovar a Moraria. Trago-vos um segundo trabalho que também considero que é revelador de uma certa atitude. É uma instalação urbana à Avenida Intendente. Se calhar já alguém ouviu falar disto. Se não ouviu, é um trabalho talvez mais obscuro, mas que foi gerado num programa de desenvolvimento comunitário da moraria, um programa da Câmara Municipal de Lisboa que esteve em atividade há alguns anos, 2012, 2013, até 2015, 2016, por aí. E que pretendeu reabilitar o bairro da Moraria com uma série de obras e uma série de trabalhos sociais. Ele nasce precisamente da verificação in loco de uma cisão que começava a acontecer. Ou seja, tínhamos estas imagens são do espaço do lar do intendente, na altura ainda antes sem obras, mas depois quando ele ficou com obras, na verdade revelou-se uma desconexão entre o largo e as ruas adjacentes, e só isso bastou para encadear dentro do ateliê uma série de discussões, porque nós vimos o trabalho que aconteceu. E, portanto, assistimos a esta construção deste largo muito branco, muito diferente daquela obscuridade das ruas do Bem Formoso e da Rua dos Anjos. Assistimos por dentro sobre isto, conhecíamos as pessoas que se envolviam nesta história, não é? Porque havia muita gente atenta à situação gerada por esta obra, e portanto quisemos propor uma ideia de construção mais integrada de um território mais alargado, por isso que chamamos ao projeto Avenida Intendente. E avenida, porque a Avenida Almirante Reis passa, não é paralela à Rua do Bem Formoso. A Rua do Bem Formoso é a rua mais comprida de Lisboa, sem saídas, é uma rua complexa, tinha na altura alguns bares localizados, eu acho que vocês podem ver o meu cursor, podem? Na ponta aqui, nesta ponta da Rua do Bem Formoso, e aqui também. Este é um pedaço do nosso trabalho de campo. Nós fomos ver tudo o que existia neste quarteirão, ou nesta linha da rua, tanto comércio como serviços, como prédios desabitados, como que habitantes é que permaneciam aqui, qual era o uso destes edifícios. Portanto, fizemos um levantamento, estivemos na rua durante algum tempo
e a partir daí gerámos, esta é a rua, agora, neste momento, em grupo. O grupo era bastante grande, era um grupo de pessoas, enfim, esta Avenida Intendente tinha várias frentes de trabalho, porque havia esta ideia da fratura urbana, depois a ideia de que este espaço não era inscrito na cidade, a ideia de um comércio local ou de um problema associado ao comércio local de não ter visibilidade, depois esses bares que vos expliquei, que hoje já muitos deles não existem, estavam referenciados como sítios de droga e prostituição e portanto eram bastante proscritos e no nosso entender mal. As pessoas que ali trabalhavam, muitas delas trabalhavam há muitos anos dentro da dinâmica do intendente, em bares desde os anos 80 e portanto para nós aquelas pessoas deveriam ficar em qualquer processo de integração. Gerámos situações muito cirurgicamente a partir de decisões sobre estes problemas, uma galeria 24 horas nas lojas ou nas montras das lojas, com artistas que trabalharam durante algum tempo, estiveram em residência com os lojistas, sinais iluminados para os bares existentes que não tinham, eram meramente portas e não havia sinalética, era difícil para estas pessoas poderem licenciar qualquer coisa, e depois uma instalação de luz que trouxe alguma sinalética que era de bares e de situações comerciais, sobretudo bares, que tinham pertencido a este universo da Rua do Bem Formoso, Rua dos Anjos, e que tinham desaparecido. E na verdade com isso procurámos colmatar esta fratura urbana e inscrever ou reescrever esta situação urbana, incorporando luz e uma escala mais urbana na Rua do Bem Formoso, portanto chamando-lhe Avenida Intendente e tratando de curar esta fratura existente entre o Largo, a Avenida e as ruas da Moraria. Aqui está a Galeria 24 horas, portanto esta galeria com os artistas a ativar, a sinalética veio de histórias de bares que já não existiam, mas que faziam parte do imaginário. Nós somos muito livres a colocar estes sinais: o Império, o Aristófago, o Sol Bar, o Istambul. Eles estiveram durante algum tempo, ou vários anos, ali na rua. Pronto, aqui há a localização, podem ver um pouco de como ficaram depois à noite. Eles também eram iluminados. Por que não consigo passar? Eles à noite eram iluminados. Resta-me dizer que isto foi muito emocionante e emocional para as pessoas do Bem Formoso. Muitas delas já saíram deste lugar, mas neste momento houve quase um momento que parecia que se podia cristalizar qualquer outra realidade mais integradora de algumas pessoas que fizeram parte da cidade, neste lugar específico. Então, eu passo, sem antes querer dizer que estes dois primeiros projetos, um é um edifício, o outro é uma rua, e são quase inscrições de uma certa escala que depois, a partir de um certo momento, começamos a sentir necessidade de pensar a cidade e de partir para uma escala maior, de pensamento sobre a cidade, até sobre o ponto de vista
do seu urbanismo, mas pegando na singularidade de algumas situações e dos lugares como formulação social. Portanto, daí surgiu um projeto que também considero interessante trazer-vos, que é a Lisbon Skyline Operation. Este projeto parte da unidade mínima de organização social da cidade, que na altura considerámos poder ser, como hipótese, os condomínios, dos prédios com vários vizinhos e com várias propriedades e com várias situações de propriedade, e nessa altura pensámos que havendo uma crise e havendo muita dificuldade de, por exemplo, pagar um condomínio, seria um ponto importante de reflexão. Portanto, havia muitos prédios degradados habitados, por essa razão, por as pessoas não poderem investir nessas reabilitações, na reabilitação desse edificado. E, portanto, nessa altura fomos investigar esta ideia de um estatuto jurídico da cidade e destes edifícios, e chegámos a um lugar, pensamento sobre as áreas comuns, e sobretudo sobre as áreas comuns dos últimos pisos, que eram as casas das porteiras e de uma certa invisibilidade para a cidade, que poderia ser ou transformar-se num... Não consigo passar. Na verdade, esta imagem traduz essa ideia de uma paisagem de coberturas, que é muito particular em Lisboa, porque nós conseguimos observá-la de vários pontos. É variada, dispara, desconforme, é rica de certa forma, e portanto nós, com esta ideia e tendo por base o PDM de 2012, PDM de Lisboa, que dizia à altura, ou trabalhava uma ideia de transformação das coberturas, resolvemos inventar uma operação de requalificação a partir destas áreas comuns das coberturas. Isto foi a propósito de um convite para a participação na Bienal de Veneza, na representação portuguesa, com a curadoria do arquiteto Pedro Campos Costa, e portanto nós produzimos esta ideia de uma operação arquitetónica, económica e jurídica sobre a reabilitação edificada a partir das suas coberturas, promovendo a cidadania ativa e a cidadania ativa através da participação dos habitantes, através da formação destes condomínios ou do trabalho junto destes condomínios. Portanto, produzimos nessa altura uma plataforma digital, com esta ideia já de algumas camadas de tempo, procurando juntar uma ideia de um investimento que se podia fazer nesta microestrutura de condomínio, e como é que isso poderia transformar a cidade, que usos poderiam ter os últimos pisos. Portanto, era uma estratégia, nós chamávamos de baixo para cima, mas de cima para baixo também, não é? No edificado, de baixo para cima, porque o planeamento normalmente é feito de cima para baixo, com grandes imagens e grandes projetos, e estes projetos seriam talvez muito ligados a um certo lugar humano que a nós nos interessava trabalhar. Depois havia aqui uma ideia de manuais e sobretudo esta peça que produzimos também para a Bienal, e que era uma espécie de monopólio com uma peça de skyline que traria talvez algum equilíbrio sobre aquilo que a cidade estava naquele momento a ser alvo, que é de
de um processo de reabilitação que trazia um investimento muito desfasado das questões sociais que envolviam. E, portanto, isso começava a ser muito notório e nós resolvemos criar esta peça mais crítica ou mais humorística e que nos serviu também. É um jogo mesmo, é real. E esta é uma imagem do nosso ateliê, da Artéria. Na altura, estas eram, nós estamos e continuamos a estar na Rua da Madalena, mas temos uma parte de trás do espaço que olha para a moraria, para a colina do castelo. E, portanto, esta era uma imagem, continuava a haver um grande investimento nas áreas nobres da cidade e estas áreas deixadas assim. Devo dizer que este prédio ainda está assim e portanto, esta imagem ainda, não fosse eu mais velha, tem uma certa validade. Na altura, enquanto nos confrontávamos com isto, trabalhámos com um processo artístico da artista Mónica de Miranda. Esta ideia de casas da memória dela, estas são as casas todas em que ela viveu ao longo da vida e na verdade estas descrições deram lugar a uma construção de plantas, muitas delas quase impossíveis, mas tradutoras de uma relação emocional da arquitetura com um estado ou com uma memória emocional de alguém. E, portanto, isso interessava-nos. Esta é uma imagem de um filme que construímos para dar corpo a uma ideia que para nós era importante no início. Aqui diz: eu gostava de ter a chave mestra de todos os interiores de Lisboa. E porque esse trabalho sobre o ver na invisibilidade ou trabalhar com uma matéria que estava escondida, uma parte da cidade escondida, invisível, talvez com muitas ligações emocionais e com muitas camadas, para nós era um tema muito presente no ateliê. E esse tema deu aso à construção de uma plataforma, e a Artéria fez várias, uma plataforma digital que se chamou Uma Agulha num Palheiro, e que foi logo um objeto do início do ateliê, também de 2011, e tratava de agrupar os edifícios vazios, as frações por reabilitar, os espaços com necessidade de intervenções de conservação, restauro, reabilitação, e portanto consideramos esta quase um potencial oculto da cidade. Mais tarde isso foi e continua a ser, e agora é quase um lugar de extração de mais-valias contínuas, mas para nós era quase um potencial oculto que deveria ser trabalhado de uma forma sensível, delicada. Portanto, estas casas para nós e através desta plataforma eram mostradas através das suas características específicas, portanto era um espaço de mostragem de lugares que poderiam ter valor não só pelos metros quadrados, mas também pelas suas características intrínsecas, não é? Como é que se descreve uma casa, é quase um personagem literário. E a partir daí fomos buscar, e porque nessa altura trabalhávamos com reabilitação e demos-nos conta que as pessoas com quem trabalhávamos, os carpinteiros, os marceneiros, os serralheiros, alguns trabalhadores das artes e dos ofícios de Lisboa estavam a perder espaço, estavam a perder as suas oficinas no centro da cidade. Estavam a deslocar-se ou a fechar por falta de
de aprendizes e por falta de lugar, sobretudo. Lisboa estava a ficar vazia também, não só de pessoas, mas das pessoas que poderiam gerar e ajudar a sua regeneração. E, portanto, aí surgiu um interesse do ateliê nesta ideia de modos de produção da arquitetura e, portanto, partimos para o terreno com uma plataforma que inicialmente foi de mapeamento dos carpintarias e marcenarias de Lisboa, que se chamou Rede de Carpintarias de Lisboa, e finalmente com a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa. Mais tarde, já mais tarde, e eu... Ai, só um momento que eu queria ver o... Agora estou... Nossa, eu não consigo passar aqui com os meus botões do computador. E nesta altura mais tarde, eu não me recordo o ano. Penso que em 2013 estávamos a fazer a rede de carpintarias e esta é um pouco mais tarde, 2015 ou 2016. Não sei se está escrito no ecrã. Eu pelo menos não o vejo. Mas em que fomos entrevistar uma série de artífices e artesãos de Lisboa, nos mais variados, nas mais variadas áreas de trabalho, não só na carpintaria e marcenaria ou nas profissões associadas à reabilitação de edificado, mas também da joalharia, diria da joalharia à serralharia. E descobrimos pessoas a partir da sua... Estávamos muito interessados em descobrir quem eram estas pessoas, como trabalhavam, qual era a sua inserção e ligação aos lugares da cidade onde trabalhavam. E por essa via construímos esta base. É uma base virtual, ela hoje ainda funciona e tem muita procura, portanto há muitos artífices que são descobertos e procurados e encontram trabalho a partir desta plataforma. E isto tem direta ligação com o tipo de projetos que na altura gerávamos. Gerávamos alguns projetos que tinham ligação direta a uma maneira de fazer talvez mais artesanal. Esta é uma imagem do Teatro Praga, da instalação do Teatro Praga no Palácio, que era a Escola das Gaivotas. E nós, foi objeto de um concurso também público que ganho pelo Teatro Praga. Na altura nós fazíamos parte do consórcio, e de uma intervenção para a criação de um espaço cultural neste palácio que fica na Rua das Gaivotas, portanto junto à Rua da Boa Vista, é o centro da cidade. E nessa altura nós já estávamos muito envolvidas com esta ideia de reabilitação e de ligação a uma espécie de lugar cheio de memórias, e como é que se intervém aqui, como é que se é mais como é que se passa este edifício, como é que este edifício serve este propósito e como é que passa depois para a próxima geração, ou como é que nós conseguimos no nosso tempo marcá-lo com aquilo que é necessário e suficiente para ele ter o programa que se pretende conter. E o programa de teatro forneceu-nos um grande desafio, não é? Nós estávamos num palácio que inicialmente era do século XVI e queríamos montar um teatro do século XXI lá dentro. E, portanto, isto foi objeto de inúmeras discussões com os Praga e não só. E este trabalho também envolveu a antiga Escola das Gaivotas. À direita, nesta imagem, está um dos trabalhos dos alunos. Eles acompanharam a obra
e puderam produzir coisas a partir dessa envolvência, não é? Com um projeto de arquitetura a acontecer, e esta imagem do lado esquerdo é uma parte de uma cortina que criámos para uma casa de banho que na altura teríamos que meter na entrada nobre do espaço do palácio para não a mudarmos de sítio. Era exatamente e precisamente onde ficava a casa de banho da antiga escola que funcionou aí, que era a Escola das Gaivotas. A própria artéria tem e sempre teve uma formação muito parecida com uma companhia de teatro, e portanto nós gostamos de perceber o que é que vamos pôr em cena, e de certa forma são sempre quase inquietações, há uma certa inquietude quase sempre na forma como olhamos para a realidade, e portanto esta camada por baixo da artéria tem um lado decalcado, talvez, de uma companhia teatral que põe em cena quase as suas inquietações e vai buscar peças escritas ou antigas e novas, e as adapta à sua atividade, e com a pertinência que tem nesse momento e nesse espaço de vida. E portanto esta imagem do Teatro Praga é quase uma imagem final. Este é o foyer, como ele ficou, não é? O teatro foi montado no palácio, nós retiramos a maior parte das coisas que aconteceram neste edifício mais recentes, e ficámos com um espaço bastante limpo. A imagem da direita é a montagem da teia teatral na sala maior do palácio, e que cobre toda a sala, portanto é uma sala em que todos os espetáculos podem ser criados em todo o espaço, não é? Portanto é uma sala muito século XXI, nós chamávamos, não podemos ter uma black box, mas ao menos temos uma grey box. Ela tem luz, portanto há uma ideia de adaptação sempre da obra que ali é trabalhada à própria condição do edifício, e isso foi sempre uma prerrogativa, continua a ser deste espaço. Apresento-vos outro trabalho. Este talvez seja um trabalho também que andámos a cultivar, o exemplo disso, um trabalho de frestas. É um trabalho com o GAT, ele chama-se Edifício Temporário, é de facto um edifício temporário, foi criado numa ruína camarária. Na altura é uma coisa muito pequena e portanto não havia ali nenhum objeto a ser construído, não se podia ficar ali muito tempo, era uma condição absoluta, e portanto nós, contornando todas as regras e aquilo que não se poderia fazer nem montar ali naquele lote, é uma ruína, tem esta fachada, portanto é uma fachada que agora está grafitada assim, e nós construímos um edifício recuado em madeira, completamente autónomo, é quase uma casa, e criámos com ele também um espaço de estar, quase impossível de o fotografar, portanto esta imagem quase é o conceito, ou seja, este espaço é um espaço do GAT, o GAT é o Grupo Ativista em Tratamentos, é um espaço de acolhimento de pessoas que usam drogas, na moraria, e é um espaço que tem que ter alguma capacidade de recepção, porque ele é de acolhimento todos os dias, diário, de uma certa população, muita que vive na rua, e portanto nós criamos um jardim interior que é um lugar
aprazível para as pessoas estarem, muitas delas têm cães e portanto estão resguardadas de uma rua que é a rua Calçada de Santo André, que é uma rua bastante íngreme, com muito trânsito, e portanto nós geramos este espaço. É um espaço muito pequeno, mas é um exercício de arquitetura contido. A nossa prática é um pouco isso, é uma prática de contenção, tem este interior, portanto é tudo muito simples e muito maciço. Passo a este lugar que é um livro. Este livro é uma produção quase síntese daquilo que era e que é a prática da artéria. Na verdade, este livro nasce também de uma experiência minha e da Lucinda Correia, que era outro membro da artéria, num contexto de termos ido dar aulas para a Suécia, para a tal faculdade do UMEL, e que desembocou depois numa das trienais de arquitetura de Lisboa, num convite para fazer um satélite nórdico. E portanto nós olhámos para essa possibilidade com ganas de devolver ao país de onde viemos e às escolas do país de onde viemos um desafio, não é? A passagem pelos países nórdicos foi muito interessante no ponto de vista de percebemos que há muitas práticas como a nossa e o desafio lançado ter sido ensinar exatamente isso, não é? A nossa prática, que foi uma prática que não aprendemos na nossa escola, mas que de certa forma é semeada nesse lugar que é a Faculdade de Arquitetura de Lisboa. E portanto fomos buscar vários mestrados que ocorriam nesses países nórdicos de relação com artes, arquitetura, temas e problemas muito situados sobre o território. Por exemplo, há um master que convidámos do norte da Noruega, que trabalha sobre os problemas ambientais do Ártico, com arquitetos, é da Escola de Arquitetura de Oslo. Convidámos uma série de professores a virem fazer um workshop em Lisboa e, portanto, o resultado foi um trabalho sobre uma prática expandida, situada, preocupada com os lugares onde produz impacto e com problemas e ferramentas arquitetónicas que ajudem a satisfazer necessidades emergentes no mundo, diria até em contextos locais, mas universais. E daí nasceu também este workshop, bom, teve construção, portanto eu não vou estender-me a um livro que gostava até de poder partilhar convosco, mas não estamos presencialmente, portanto não é possível, mas deu-nos conta de uma ideia que perpassava o ateliê, desta formalizar e performatizar, vou dizer em português, mas em inglês se calhar é mais bonito, rima, mas deste círculo de coisas que nos concentravam muito, não é? Tanto a parte de formular, depois e na continuidade com a formalização e depois deixar que as coisas aconteçam e funcionem e voltar lá, voltar sempre, não é? Mesmo sem a demanda, não é? Ir sempre observando, ir sempre carregando o nosso trabalho com essas camadas, não é? De tempo e de olhar sobre as coisas que produzíamos. Nesse contexto, eu agora vou passar para coisas mais recentes
e coisas mais, talvez, curatoriais, que entram e ligam e se ligam a esta reflexão, que é uma reflexão contínua na artéria. Nós fizemos um trabalho nos anos da pandemia, portanto muito recentemente, ele não começou nessa altura, mas carregou-se disso, que teve a ver com este olhar sobre a cidade a partir da caminhada, e do olhar sobre a cidade enquanto lugar com camadas, com espaços entre, não é? Esta ideia do in-between, o título é em inglês, peço desculpa, mas não há tradução possível para in-between em português, seria estranho, espaço dentro, entre, e dentro, entre, diz muita coisa à artéria, no sentido da realidade interna de cada um e da forma como nós olhamos para ela, e do espaço que resiste entre objetos ou entre realidades mais conformadas. Portanto, nós fomos neste trabalho que foi feito a convite do MAT, desestabilizar alguns binarismos do discurso e da prática relacionada com as ideias sobre o espaço urbano, e portanto começámos logo com desestabilizar o centro e periferia. Nós fomos para a Trafaria, fizemos umas viagens imersivas, portanto que foram quase viagens performativas no espaço da cidade, atravessando estes lugares e conseguindo ler esta instabilidade neles e estas tensões que lhes dão forma. Portanto, este centro e periferia foi o primeiro, e foi na Trafaria, observando esse binómio do ponto de vista dos lugares, de um lugar concreto, mas depois tivemos um trabalho sobre o público e privado, que também foi bastante rico, a ocorrer na zona da Frente Ribeirinha de Lisboa, e o Caos e a Ordem, que foi o último, e que foi na Ajuda. Portanto, foram 3 percursos que fizemos. Este mapa é do primeiro percurso. Começávamos por inverter o mapa e pôr a Trafaria como o norte, e portanto estabilizando logo essa ideia de Lisboa no centro e a margem sul. Outro trabalho que fiz, este já com a Joana Braga, que foi a matéria para escavação futura. Não sei se alguém pôde ver esta exposição, mas na verdade tem ainda esse lastro de uma reflexão sobre a cidade, com essas camadas de tempo e essas interrogações. Nós fomos com isto tentar desemaranhar muitas das coisas que normalmente não se vêem, e fomos tentar fazer isso com olhares múltiplos de artistas que convidámos. Caminhámos sempre para o Oriente, e portanto este trabalho foi um trabalho que teve residências na Trienal de Arquitetura. A exposição foi belissimamente acolhida e até com uma carga muito interessante, porque a própria sala de exposição tem essa camada e tem essas camadas de tempo e tem esses vestígios e essas marcas, e portanto foi muito site-específico tudo isto. É assim que olhamos para a cidade e olhamos tanto eu como a Joana Braga, a partir de algumas ideias, não é? Nós fomos para o terreno com algumas ideias e procurando esses espaços limiar, uma ideia de cidade-imagem, levámos imagens de território. Pronto, eu gostava de explicar isto melhor, mas se calhar já me estou a estender muito. Mas na verdade os artistas foram trabalhar a partir dessas imagens de território que nós compusemos, tanto a ideia de limiar, que é esse espaço limite entre realidades,
com uma ideia de quinta fachada, que é o espaço das coberturas da cidade, portanto é um espaço bastante oculto e visível ao mesmo tempo com os meios virtuais, portanto tem uma contradição, não é? Nós vemos as cidades a partir dele, mas ao mesmo tempo ele é oculto enquanto caminhamos. E a cidade-imagem, que é talvez o apanágio de muitas das coisas que ocorrem na cidade hoje, é essa busca de imagens em vez de corpo. Portanto, esta proposta era uma proposta de percorrer a cidade com o corpo, com uma visão mais áptica, e portanto todas as imagens e as obras produzidas foram muito quase o revés ou o avesso dessas coisas que habitualmente se inscrevem no imaginário da cidade. E portanto há aqui, podem ver, só um momento, agora faltou, se calhar, há aqui uma imagem do Walter Vinagre que era, não se podem ver bem, mas na verdade vê-se a atmosfera, são as camadas, os lugares quase talcarianos, tarkovskianos, e o Walter Vinagre capturou nesta sala. Sim. Esta é uma imagem de outro processo da artéria. Este é um trabalho, chamou-se Wildcare, é o trabalho mais recente que apresentámos, talvez, e foi uma curadoria minha com o Alberto Altés. E esta é outra parte daquilo que temos convocado. Os anteriores trabalhos foram trabalhos de olhar para a cidade, nessa vertente de a descascar e de lhe ver as entranhas, as memórias, os lugares invisíveis. Este trabalho foi sobre a prática e ele chamou-se Wildcare. Nós fomos convidados a fazer um trabalho sobre cuidar. É uma palavra complexa. Para mim é muito querida, mas ao mesmo tempo também tenho alguma retração em produzir-lhe um sentido que não seja destabilizador. Ou seja, o cuidar na arquitetura está muito associado a um lado de perfeição ou de até feminino, e na verdade este cuidar que quisemos corporizar nesta exposição vem ser destabilizado por uma outra ideia que consideramos interessante e que fomos roubar a um filósofo que é o Jack Halberstam, que trabalha a ideia de selvagem. E este selvagem para o Jack Halberstam é quase uma ontologia de resistência. Esta exposição reunia histórias de práticas que contribuem para fazer progredir esta quantidade e esta profusão de cuidados diferentes, de maneiras de cuidar diferentes no mundo, diferentes daquelas que são estáveis, diferentes daquelas que são reconhecíveis, e portanto aqui há uma recolha de 100 histórias, mais ou menos isso, 100 histórias. Elas depois aparecem em painéis ou em filmes numa exposição que é muito labiríntica, não tem princípio nem fim. A exposição esteve no Porto, num lugar central da cidade, mas também complexo e pequeno, e portanto nós tivemos que tentar produzir um espaço que ao mesmo tempo provocasse esta ideia de labirinto miríade sensorial de coisas diversas, de histórias diversas, e ao mesmo tempo que pudesse, e que cada um pudesse escolher aquilo que quer ver. Isso para nós era importante, a exposição ser quase sem ordem, sem uma regra específica, uma exposição anárquica de certa forma, em que cada um
ou com aquilo que se lhe oferece, possa encontrar o seu próprio caminho e possa escutá-la de uma forma diferente. E portanto esta ideia é também uma ideia porque há uma ideia de passar por ela e passar também por ela para conhecer, desconhecendo, renovando uma capacidade de se maravilhar com o mundo, talvez uma capacidade em português seria assombro, mas a palavra inglesa diz é bewilderment, é a perda de uma maneira ou de uma forma rígida de ver as coisas e, portanto, inscrever-se numa outra relação com o mundo mais física, mais corpo a corpo e numa relação mais aberta e menos expectável. E, portanto, com tudo isso nós quisemos fazer e trazer com estas histórias. Está aqui uma história que é a Quinta do Ferro, do Tiago, aparece aqui neste painel, a história do Ateliê Mob, da cooperativa Trabalhar com os 99% na Quinta do Ferro, mas tínhamos, por exemplo, o Sal e as Brigadas Sal, e concretamente as Brigadas Técnicas do Sal, para falar de exemplos portugueses. Foi uma pesquisa muito grande e feita de uma forma muito honesta por uma equipa de várias pessoas de vários países e, portanto, esperamos estar a ser preparado uma publicação sobre este tema do Wildcare. E eu termino com esta frase do Pedro Costa, que tinha uma sala nesta exposição, um dos trabalhos, e ele ofereceu-nos podermos projetar um dos filmes da trilogia das Fontainhas, que foi uma base também do nosso pensamento. Pedro Costa trabalhou muito tempo nestes lugares com demora, com as suas inquietações, nunca devassando as vidas dos habitantes e filmando sempre, abrindo a câmara quando sentia que a relação existia, nunca desistindo, nunca abandonando os lugares nem as pessoas que reconheceu e que conheceu e que o conheceram a ele. E portanto, para nós, eu acho que isto é uma boa maneira de terminar, com o tempo, com estas camadas, com estas demoras, para acabarmos com uma ideia de urgência que normalmente tem a ver com a forma de atuar, não só da política, como diz o Pedro Costa, mas também na arquitetura, e passarmos a olhar para estas questões com mais humanidade e sobretudo com amor. E eu obrigada por me terem escutado e termino por aqui, estou aberta a todas as questões. E ainda nos vais ajudar mais agora neste... Bem, olha, muito obrigado primeiro, Ana. O Pedro Costa é o realizador, não é? É. Ok. Há muitos Pedro Costas, pois Exatamente. É. Exato. Às vezes esqueço-me disso, tenho que tirar aqui. Olha, muito obrigado pela tua apresentação. Acho que temos aqui uma série de ótimos temas. Eu, para já, do ponto de vista prático, digo-vos mais uma vez, que se calhar, não sei se a gente está a assistir pela primeira vez, mas pedimos-vos das duas uma, ou se inscrevem para falar a partir, carregando aqui nos reações e depois levantar a mão e ligam o vídeo e perguntam e falam e dizem o que têm a dizer, ou então por mensagem aqui no bate-papo, logo podem também colocar as questões, é como entenderem. Eu começo já por dizer uma coisa, se calhar abrindo um bocadinho hostilidades. O trabalho da Artério e o teu trabalho revelam uma coisa que me fascina cada vez mais, e que é nós, eu e a Ana, fazemos um percurso contemporâneo, ou seja, nós estamos ao mesmo tempo na Faculdade de Arquitetura, onde nos conhecemos, cruzámos-nos, mas muito mal, somos amigos mais pós-faculdade, e
E eu diria que há aqui uma coisa, e da nossa prática, por exemplo, nós fizemos muitos concursos, entramos em muitos concursos, e a vossa prática na artéria sempre foi de agregação, ou seja, chamar gente, vê-se, por exemplo, muito claramente, sempre apoio gráfico, apoio, juntar gente das artes gráficas, mas juntar também as pessoas do teatro, juntar também as pessoas do direito, como tu falas também, a determinada altura no projeto das coberturas de Lisboa, e vocês vão sempre fazendo a ligação, continuamente à procura de projetos e sobretudo encarando a nossa prática, a vossa prática como uma prática sobretudo intelectual, e o que me interessa bastante tem a ver com esta ideia de a partir da prática da arquitetura, tu de alguma forma vais esticando os limites, mas depois vais regressando sempre, ou seja, a arquitetura é o teu espaço de conforto. E até um bocado acho que isso na política, muitas vezes, mas acompanhando também a tua participação pública e política na vereação da Câmara de Lisboa. Mas pronto, para já dizer que acho que gostava de te ouvir falar sobre o teu entendimento dos concursos e da competição entre pares. Depois, por outro lado, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante e que às vezes quando eu falo muita gente se surpreende, e que nós estamos no contexto académico e é interessante dizê-lo. Independentemente, e porque estamos no contexto académico e porque estamos em sessões que se chamam praxis, e que a determinada altura, isso acontece certamente muitas vezes, espera aí, mas do que é que tu vives? Porquê? Porque nós sabemos que muitos destes projetos são autopropostos. São alguns curatoriais, mas, e também sabemos, quer dizer, sabemos nós, se calhar muito poucas pessoas sabem, que um vereador sem pelouros num qualquer município de Portugal não é pago para o ser, embora tenha enormes responsabilidades, é pago única e exclusivamente um valor de reunião, que eu não sei quanto é que é, 20 e picos euros, não é, Ana? 80. 80, ok, pronto. 80 euros por reunião, sendo que pode estar, então, na Câmara de Lisboa, uma decisão de um vereador, às vezes até da própria abstenção, pode, de uma coisa que depois vai para o processo em tribunal, pode significar que esteja uma vida em tribunal, para um processo de milhões, de um momento para o outro, e isso é uma coisa que às vezes nós, quando falamos às vezes dos políticos ganham demais, e isso tudo, não temos bem consciência do inferno que isto pode ser, mas tu tens sempre a coisa que é, tu consegues, a partir da tua prática profissional, estruturar uma estrutura que é a artéria, que eu te pedia também para falares um bocadinho melhor como organização e como rede, o que é que é, sei que é uma associação, mas depois consegues dar estes pulos com a independentemente da tua militância, com a independência necessária também para poderes dar o salto de trás e a tua profissão continuar-se a manter a da arquitetura. E eu gostava de te ouvir falar um bocadinho como é que organizas essa praxis, porque eu sei que, até porque te conheço, sei que o trabalho no município de Lisboa é muito assoberbante, porque está-se continuamente a receber informações e coisas para onde se tem de haver um pronunciamento, um voto, que tem consequências, mas por outro lado, a montante, temos um trabalho reflexivo, uma prática intelectual, quase todo ele, eu noto sobre Lisboa, curiosamente. O vosso trabalho é muito, muito centrado sobre Lisboa, embora tu próprio digas de repente, e eu acho que são importantes, que é a tua prática de lecionar em MEA, ou a própria, o teu trabalho académico em Central St. Martin, portanto, que no fundo te permite estar sempre a ir e vir, mas explica-me se não achas que a arquitetura é esse teu ponto, é essa tua casa, no fundo, profissional, que te permite sempre saltar e estar em alguns sítios onde achas importante estar, que obviamente condicionam também a tua prática profissional. Mas que por outro lado, que eu acho que é particularmente difícil e que tu explicarás de alguma forma. Posso responder ou...
Acho que sim. Mais uma pergunta. Então, eu vou começar pela prática. Eu, a dada altura na vida, comecei a perceber que tudo tem a ver com tudo, ou seja, esta história de ser arquiteto, não se pode ser arquiteto num determinado espaço e depois deixar essa prática quando se está, não sei, no meu caso, por exemplo, na variação. É um olhar que perpassa e, portanto, também é uma atitude de enriquecimento dos vasos, não é? Dos lugares por onde nós passamos, e de certa forma isso descansou-me. Assumir que posso fazer várias coisas e que sou arquiteta dentro de todas elas, não é? Que é um lugar de conforto, talvez, a matéria a qual eu me dirijo com mais voracidade, não é? Porque gosto de arquitetura, talvez, mas e porque gosto de ver e gosto de participar e partilhar e participar em decisões que tenham a ver com esse moldar da cidade ou do espaço da cidade. E portanto eu acho que a partir daí tive uma série de problemas resolvidos, ou seja, deixei de achar que o meu trabalho é o ateliê e depois vou combater nas arenas do executivo camarário, e portanto é tudo muito mais integrado. Claro que há limitações, alguém que queira estar na Câmara não pode, por exemplo, desenvolver a sua atividade como arquiteto em Lisboa, não é? A Artéria, entretanto, já tem projetos noutros lugares, eu não vos trouxe porque eles estão ainda em construção, portanto nada disto ainda está construído, demora muito tempo. Mas na verdade nós migramos para outros lugares e fizemos coisas noutras situações e coisas que exigiram à Artéria talvez sair de Lisboa, que era o caldo natural de prática da arquitetura. Portanto, eu gostava que não fosse assim, não é? Porque eu gostava de continuar a produzir coisas com a cidade de Lisboa no azimuth, nomeadamente coisas e obras de arquitetura, mas isso não é possível. Não é possível porque a deontologia é muito estrita nisso e tem os seus modos de tomar essas decisões. E portanto essa prática, apesar de ser muito, eu acho que de parecer muito difícil ou não sei a palavra que tu usaste, Tiago, mas tu usaste uma palavra que foi quase impossível, ou parece impossível, não é? Que se possa fazer disto uma prática. Eu acho que a Artéria sempre andou num campo muito de fronteiras, de lugares que são fronteiras, são lugares de ninguém, não é? Não é por acaso que andamos nas zonas in between, e portanto são lugares de fronteira, lugares de ninguém, lugares que talvez sejam muito difíceis de permanecer neles. Eu acho que é um lugar difícil de permanecer e permanece porque se olha muito e porque se vê muito e porque se convoca muita gente para participar desse olhar. Eu acho que essa prática foi sempre muito assumida desde o início. Nós não vamos ser capazes de fazer isto sozinhos. Ou só nós, arquitetos, nós temos que convocar pessoas, discutir o que é que aqui está em jogo, não aliados da complexidade que isto tudo envolve. E, portanto, são lugares que eu acho que muito poucos arquitetos frequentam. Talvez isso seja causa alguma estranheza, mas eles existem, e eles existem, e há muitos artistas a trabalhar neles. Se calhar há poucos arquitetos, artistas e outras profissões, na antropologia, trabalham em lugares com essa conformação, ou, enfim, são lugares incómodos também, não são lugares muito cómodos, são lugares incómodos. Portanto, não é o lugar circunscrito
a um determinado projeto é um lugar em que normalmente não sabemos o que é que vai acontecer. O que é que vai ser disto? O que é que vai acontecer? Não é? Portanto, eu até usei esta última frase do Pedro Costa, porque eu acho que ela é quase apazigua-me, num sentido de muitas vezes lidamos com esta história da urgência, não é? Que é preciso fazer, é preciso produzir, é preciso fabricar, e é tudo para amanhã, e é tudo, de certa forma, não fazemos aquilo que é justo para nós e para as coisas que temos em mãos. Isso é difícil, não é? Porque é preciso em cada momento estar quase a convocar uma espécie de o que é preciso agora. Não sei se estou a ser muito, mas é quase isso, não é? Como numa conversa com alguém. Temos que escutar e temos que dar uma resposta, não ir com uma pré-conceição. Talvez isso seja difícil, mas eu acho que é isso muito que a prática da artéria traz. Pelo menos que se esforça por trazer. Perguntas, deixem-me cá ver se há o bate-papo alguma coisa. Não, o professor José Aguiar põe aqui a nota de onde estão as outras conferências, onde estão as outras conferências da Praxis. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria, aproveito também para... É novamente mais um comentário, mas o que é interessante dos trabalhos que foram aqui expostos é que no fundo, e não é, diria que quase que uma visão alternativa à arquitetura, porque quer dizer, é algo que parte da arquitetura, mas vai para além dela e vai para além digamos, da prática mais convencional, não é? E, portanto, é esta ideia precisamente de quando se vai olhar para a cidade e mesmo para a reabilitação, não é tanto uma ideia de se focar no objeto em si, na arquitetura em si, na forma como ela se vai integrar na cidade, mas uma forma de dar a conhecer a cidade e principalmente no projeto que fizeram da Avenida Intendente, acho isso particularmente interessante porque partiu precisamente se calhar de um projeto mais convencional, não é, de reabilitação do espaço público e vocês pretenderam não é, dar a conhecer o que já lá havia, sem precisar de nenhuma atuação muito específica, não é, para além da sinalização que fazem e isso, quer dizer, esse sentido do que geralmente a arquitetura deveria fazer, não é, que é principalmente quando integrada na cidade e a própria reabilitação, que é dar a conhecer a envolvente urbana e tudo isso, vocês fazem sem precisar, se calhar, de um exercício tão convencional. E acho isso particularmente interessante, mesmo como quer dizer, para muitos deles que aqui estão ainda como alunos, também de olharem para os seus próprios exercícios académicos e até de questionarem, isso era uma coisa que com o Tiago dizíamos muito aos alunos no ano passado, de questionarem o próprio programa e, portanto, não é, se o programa é realmente o mais necessário ou se é preciso ir para além do programa e pensar um bocadinho para além do programa, ainda que com os riscos que isso conta, que isso acarreta. Sim. Alguém quer comentar, perguntar ou dizer mais qualquer coisa? Eu posso perguntar qualquer coisa, já agradecer à Ana a participação e evidentemente como estamos no contexto escolar e neste nosso quadro da praxis ou das questões sobre a prática. Estás a ouvir, não estás, Ana? Sim. Ok. O Tiago estava a falar, mas eu não ouvi. Portanto, como estamos neste contexto, no fundo, que é uma reflexão sobre a prática,
aquilo pronto, o teu caminho, não é, que já vai, apesar de tudo longo, não é, já creio que a primeira vez que tive referenciada a vossa atividade foi mesmo no centro da grande crise e de 2000, não sei, 8, 9, 10, por aí. Portanto, estávamos numa situação em que mais ou menos a arquitetura como uma prática, como nós nos foi ensinada, não é? E aquela que lemos nos livros, etc., estava em extinção. Portanto, nós estávamos todos obsoletos, precocemente obsoletos, porque na realidade a nossa atividade não era necessária na altura. E, portanto, muita gente partiu inteligentemente para uma procura dos interstícios e dos fundamentos, de outros fundamentos e de outras formas de prática. Portanto, houve uma reinvenção muito própria daquilo que é os arquitetos, cabe encontrar soluções para os problemas que se colocam, não é? Até quando eles são a própria manifestação da prática profissional conforme ela nos foi legada. Portanto, achei muito... Pronto, segui a partir dessa altura, até através de uma pessoa que tinha sido minha aluna, a Joana, que era uma aluna muito especial e que depois fui acompanhando e ela ia-me também pondo ao corrente da minha curiosidade, porque de facto eu fui formado na Escola de Belas Artes, não é? Eu acho que ainda a nossa escola, apesar de eu ser professor, não é? Como o Tiago ainda tem, e sou professor no 5º ano, sinto que os alunos me chegam muito formados em Belas Artes, ou assim numa coisa em que a atividade é assim uma coisa algo vaga, ligeiramente... Portanto, em que há assim uma ideia de bonito, mas uma ideia pouco enraizada, não, pouco questionada na prática real. Pronto, no 5º ano, pronto, como sabes, a nossa escola não tem muitos professores que estão fortemente ligados à prática ou a práticas. Em geral, são até professores convidados. As pessoas que mais estão, dado até pelo facto de a carreira académica tornou-se um fardo muito pesado, cheio de exigências de artigos e coisas. Portanto, tornou-se uma espécie de escola de ensino, não é uma escola de arquitetura, é uma escola de ensino, porque o ensino por si mesmo tornou-se um programa. E, portanto, quase que podíamos, às vezes, nas situações mais críticas, podíamos tirar a arquitetura da fachada da faculdade e, portanto, era uma escola, não é? Com professores e alunos. Mas, para voltar ao assunto que me interessa mesmo, naquilo que propões, é uma nova forma de olhar para a prática, portanto, um olhar crítico sobre até a forma como, suponho que tenhas sido ensinada como eu fui, e como... portanto, com uma profissão clássica, não é? Mas tu propões o questionar das bases dessa profissão, e, portanto, olhas para os lugares, mas também olhas para as dinâmicas que informam a nossa profissão, que normalmente está muito ligada à economia, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que a economia começou quando mais ou menos nós deixámos de ser recoletores e passámos a perceber que uma semente, quando se enraiza, cresce e, portanto, podemos começar a fazer agricultura e, a partir daí, com os produtos, podemos começar a trocar, e a economia é sempre uma atividade que movimenta e que faz interagir as pessoas entre si, portanto, na origem da nossa existência. Sendo que a economia vai mudando ciclicamente, não é? Como é que tu vês, como é que tu tens visto a tua atividade
mudar. Portanto, isto é a minha questão, como é que como é que a tens visto mudar e como é que a vês mudar no futuro? O que é que gostavas que ela se tornasse pronto, à medida, eu sei que, pelo menos a minha experiência, é que a nossa atividade vai-se moldando um bocado com base nos estímulos que nos chegam, não é? Nós vamos-lhes respondendo aos problemas que nos colocam, mas também tu tens feito escolhas muito precisas e a tua atividade de vereadora, eu acho que é uma atividade incrivelmente generosa, porque obviamente te limita bastante e também torna especializado. Ter arquitetos a avaliar trabalhos de arquitetos para mim é uma coisa bastante importante, não é? Eu sei que isso, pronto, essa é a minha primeira pergunta. Eu coloco já uma segunda que tenho imensa curiosidade, que tem a ver com este segundo aspecto da variação. Mas a primeira é, como é que vês a tua atividade como arquiteta, não como vereadora, evoluir, portanto, este teu questionamento da prática, em situações que vão oscilando do ponto de vista da relação com a economia ou com os problemas que se colocam. Segundo na minha primeira experiência de ensino fui colocado numa sala de aula com 3 professores, portanto, da Universidade Autónoma. Eu era professor com o Manel Vicente e o Fernando Salvador, e portanto os alunos eram expostos a 3 professores ao mesmo tempo. Portanto, nossas gerações são muito diferentes umas das outras, não é? Manel Vicente, o Fernando Salvador e eu, portanto tínhamos 10 ou 15 anos de diferença entre nós, e eu, claro, era o mais novo, para mim aquilo era uma aflição, não é? Porque para já estudei a venerar o Manel Vicente, por razões óbvias, mas a inexperiência na altura de professor intimidava-me bastante. Mas cheguei à conclusão relativamente rápido que, sendo pessoas muito diferentes, provavelmente 80%, 90% das questões nós partilhávamos. Como arquitetos, portanto, ia ali a um cerne qualquer que era partilhável entre arquitetos e depois 10% divergíamos e algumas coisas divergíamos profundamente. Sendo que agora és vereadora e, portanto, há um quadro, um espectro político de arquitetos que felizmente começam a estar nos diferentes setores desse quadro, minha pergunta é se sentes como é que são os territórios de partilhas e os territórios da diferença. Portanto, se sentes como eu senti, se isto que eu te disse faz algum sentido para ti nessa esfera, ou se achas que as diferenças são aquilo que domina. Pronto, como te quiseres falar sobre o assunto. Sim, bom, a primeira pergunta dá pano para mangas, não é? Logo essa, como é que eu vejo a atividade evoluir? Eu acho que as coisas mudaram muito nos últimos 10 anos. Desde que quase ter um posicionamento sobre qualquer coisa que não fosse neutral, não é? Há uma ideia quase de neutralidade dos arquitetos face a uma certa realidade, não é? Que permite depois atuar de uma certa maneira e produzir projetos que sejam, enfim, concertados com o poder, concertados com os clientes que se servem, com uma série de entidades que se envolvem, até os arquitetos começarem a ter um discurso, e eu acho que cada vez mais novos começam a ter um discurso, não é que os arquitetos não tivessem um discurso. A questão para mim é como é que cada vez mais arquitetos assumem discursos em praça pública, e essa é uma coisa que eu tenho vindo a ver a surgir. E, portanto, eu acho que há uma atividade que evolui por forma a haver cada vez mais gente com um posicionamento a dar a cara por certas questões, até da própria arquitetura, e não só, não é só da arquitetura. E depois, o que é que isso nos amarra a todos, não é? Porque já
já temos, por exemplo, dentro do Executivo de Lisboa, só para dizer, agora há 2 pessoas com formação em arquitetura, uma delas vai ter pelour, que é a Filipa Roseta, acho que vai ser a vereadora da habitação, e portanto há situações que não se viam há muitos anos, quer dizer, os arquitetos na política, não sei se havia arquitetos na política sequer. Helena Roseta. Sim, só a Helena Roseta, na verdade. Sim. Sim, é a única. Mas a Helena nunca foi muito arquiteta. Não. Pessoal, e o Nuno Portas? Esteve na origem de muito do que falaram, de toda essa chegada do sal, dos gatos. O Nuno Portas, claro. Sim. Nós às vezes também nos esquecemos do Manuel Salgado. Por exemplo, também. Sim, é verdade. Em algum aspecto. É verdade. Não, é um brilhante político, isso sem dúvida, não tenho qualquer dúvida. Transformou a face da cidade, isso logo aí. Mas bom, eu acho que cada vez mais há espaço, abriu-se um espaço. Houve corpos que ocupam algum espaço, que abriram espaço para novas pessoas entrarem numa prática que eu acho que é diferente, é um registro diferente, não é? Eu quando comecei com aquele slide da artéria, não é, daquele espaço do site, na verdade aquilo tem uma liberdade que eu acho que naquela altura, uma liberdade de ter um posicionamento, que eu acho que naquela altura era difícil. E era difícil e ao mesmo tempo era muito marcante. Hoje em dia já não é, mas era muito marcante ter, porque normalmente os arquitetos evitavam isso, não é? Terem mensagens, projetos com algum sentido crítico sobre aquilo que se encomendava, quer dizer, eu acho que a artéria sempre trilhou esse caminho, não é? Um caminho que não foi só da artéria, foi com muitas outras entidades e questionamentos vários produzidos por outras pessoas que não faziam parte da artéria, não é? Foi um grande grupo de relações que se estabeleceram por via do trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que fizemos parte também de um conjunto, de uma geração que abriu algum espaço. Eu sinto isso, não sei, o Tiago que é da mesma geração, se também sente isso, porque para mim começar há 10 anos a fazer este caminho e estar aqui hoje dentro de outra equação completamente diferente, não é? Em que isto já é, não é? De certa forma, não sei quantas, há uma Bienal de Design do Porto, há montes de eventos onde as pessoas se encontram, falam, se movem. A questão das curadorias, por exemplo, que é uma questão relevante, não é? Toda a gente que trabalha com arquitetura e que tem uma prática já fez curadoria e temos todas experiências de coisas que demos a conhecer e em discussões em que participámos e partilhámos e nos encontramos e isso muda uma prática, não é? Isso cria muito mais situações de progresso coletivo de uma determinada profissão e de uma certa diversidade. E acho que também eu vou usar uma palavra que se calhar não é bem isto que eu quero dizer, mas acho que estamos muito mais relaxados em relação à nossa própria disciplina. Já podemos dizer mais experimentalmente fazer coisas. Acho que isso é bom. Portanto, aqui mais à direita, mais à esquerda, e há sempre um caminho, não é? Não há o caminho, é um caminho possível. Ou, vamos aqui dar corpo a uma coisa mais experimental, é bom. Eu acho que há uns anos atrás essa atitude não era tão normal, tão possível. Eu acho que eu vejo essa desenvoltura na prática que ensaiamos na artéria. Nós temos uma grande liberdade de fazer
de fazer coisas, não nos... Porque houve a dada altura, e eu vou dizer isto, já disse isto várias vezes, em que isto não é bem arquitetura, não é? Artéria, isto não é bem arquitetura. Se calhar há muita gente que acha que não é bem arquitetura. E nós sempre, nós nunca nos importámos com isso, na verdade. Não era essa a nossa questão. Prática é o que, quer dizer, nós somos arquitetos, estamos bem, como o Tiago diz, neste terreno, é um terreno confortável e, portanto, o que tiver que ser feito será, e é o que for, não é muito programado, não é muito pré-programado. Eu não vou escolher os trabalhos porque acho que isto é arquitetura ou o outro trabalho não é. Eu acho que é tudo é possível. Portanto, isso. A segunda questão desse cerne partilhado é um cerne partilhado, sem dúvida. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que um trabalho, um olhar da arquitetura sobre uma determinada realidade é um olhar partilhado, não é? As conversas que se podem ter, possibilidades de expansão de certas matérias, por exemplo, no contexto do executivo camarário, com arquitetos exponencia, não é? É exponencial. Embora com posições políticas opostas, não é? O que também é interessante, não é? Porque estica realmente as possibilidades. Portanto, eu acho que isso é tudo muito, é uma matéria muito rica, não é? Até iluminadora de possibilidades da arquitetura poder ter um lugar diferente no discurso político e num discurso de evolução, desenvolvimento do país, que eu acho que ainda não tem, não há um discurso para a arquitetura na política que seja ainda muito consistente, não é? Como é que nós participamos? Eu posso agarrar a primeira pergunta do Tiago dos concursos, não é? Porque parece que essa é a matéria com que os arquitetos participam no desenvolvimento de um país, não é? São os concursos públicos. Haja ou não concursos públicos, está quase dependente dessa abertura ou não de concursos públicos. E eu acho que antes disso devemos pensar que obras necessita um país, não é? Que trabalho, que desenvolvimento de território, que estratégias de desenvolvimento de território necessita um país. E aí poderíamos estar. Não é? Não precisamos de estar a fazer os projetos específicos ou na ponta na cauda do que é a cadeia de pensamento sobre a arquitetura. Nós tínhamos que estar na origem, na raiz, nas conversas originais que dão origem a estratégias. Portanto, e tudo isso falha ainda, é falho, não tem consistência. Portanto, eu acho que quando nós tivermos a capacidade de poder pertencer ao mundo do planeamento dessas coisas, a arquitetura vai ser aquilo que quer dizer, vai contribuir em larga medida para o desenvolvimento do país. Neste momento acho que é muito fragmentário esse contributo e acho que parece-me que falta interesse nisso, não é? Falta interesse na partilha de responsabilidades nas discussões sobre o desenvolvimento de alguns documentos estratégicos e de estratégias concretas. Não é? Queremos exigir-nos estar nessa mesa onde se decide. Já pensando nisso, não é? Em que concursos a seguir se poderão fazer. Mas, pronto, eu acho que é isso. Ana, olha, eu se calhar, ainda antes de terminarmos, e pegando um bocadinho naquilo que o Nuno dizia, que eu acho que é bastante relevante, que tem a ver com também como é que em todos os níveis de trabalho que tu vais fazendo,
há sempre um posicionamento de arquitetura que muitas vezes pode não significar ser uma apreciação clássica de arquitetura. Eu lembro-me de uma vez, temos uma discussão, eu já não me lembro bem se era tu teres uma discussão pública numa reunião de Câmara sobre onde se falava sobre o Martim Muniz, onde, salvo erro, tu defendias o processo participado, salvo erro era o Martim Muniz, mas não tenho certeza se era. E onde a determinada altura um vereador que estava à tua direita dizia, bem, se calhar mais uns banquinhos, eu acho que se calhar mais uns banquinhos. Era o Adamastor, era o Adamastor. É do Adamastor, pronto. E tu lembro da tua irritação, mas isto não... E lembro-me da irritação do presidente, na altura, do Fernando Medina, dizer, mas você é arquiteta, diga o que é que quer, então, e a gente vai lá. Portanto, e tu sempre a dizeres, não, mas quer dizer, eu aqui estou como vereador e tenho que ter uma abordagem que é genérica sobre o processo e de alguma forma até filosófica e política sobre o que está aqui em questão, mas não estou aqui para fazer uma análise de projetos, sendo que tu tens sempre essa dificuldade que é, quando chega, por exemplo, um processo para licenciamento, tu és vereadora, há um processo de avaliação feito pelos serviços que chega a um determinado ponto, e tu não te vais meter a reavaliar por cima dos serviços, não é? Portanto, isso é uma coisa tramada do ponto de vista da gestão desse lugar, não é? De conseguir-se perceber em que lugar é que estamos e em que lugar é que a nossa prática, ou seja, a nossa... Porque eu acho que tu muito... agora, depois desta conversa toda, eu estava a pensar nisto, que era... Eu acho que, por exemplo, nas tuas intervenções públicas e mais políticas, tu tens menos jargão político, tens muito jargão, muitas vezes, da arquitetura. Usas muito, refugias-te muito no jargão da arquitetura, muitas vezes, e menos no jargão da força política de que fazes parte e que a tem bastante vincada, digamos assim, nós sabemos disso. Mas tu refugias-te muito na arquitetura, e estou a dizer isso numa nota positiva, que é de alguma forma, é também esse o teu contributo, sendo que sempre em posições diferentes, não é? Sentes isso, ou seja, sentes essas tensões todas entre essas várias posições? Ou... Sim, claro, há tensões, elas estão sempre a ser resolvidas, acho eu, não é? Eu acho que esta questão, assim, ambas as profissões têm éticas, não é? Tanto a profissão de arquiteto como as questões políticas, ou estar na política, tem uma ética, não é? E depois tem que se cruzar as duas. Não dá para ir, quer dizer, falar de arquitetura assim, raramente eu faço uma apreciação a um projeto qualitativo, não é? Mais aquilo que representa, que significa, se a resolução ali é interessante, nunca é qualidade da arquitetura, não pode ser, não é? Porque não é por aí. Mas na verdade, pronto, estou sempre a lidar com isso, não é? Estou sempre a lidar com isso. Não o posso fazer publicamente, obviamente, porque a política não pode ter juízos de valor pessoais, são outras coisas, são outros valores. Enfim, o facto de eu estar na prática da arquitetura também é interessante, não é? Porque eu posso ter muitas ideias, mas na verdade, enquanto estou na face política ou no cargo, não tenho, quer dizer, procuro que os outros tenham essas ideias, que isso seja partilhado, que isso seja instigado, que isso seja uma criação ali à beira de se conformar, mas obviamente não vou para ali dar ideias, isso é impensável. Muita gente não percebe isso, não é? Porque trabalha um certo pragmatismo e, portanto, é preciso, lá está, como ao contrário do que o Pedro Costa diz, é urgente criar uma solução, não é? E a solução para alguém que vê, não sei, um espaço público que não é cuidado ou que é preciso trabalhar é muito imediata, não é? Porque é preciso lá pôr? Pronto, mas isto, quer dizer, nem sequer é uma questão para um arquiteto, não é?
tu tens que integrar as coisas, ver o todo, etc. Mas há coisas muito imediatistas em que as pessoas caem, até políticos caem. Acho que é Mas comum. isso, porque nós estamos muito habituados em Portugal, sobretudo, em que o eleito que fica com as pastas da variação do urbanismo tem logo imensas ideias, normalmente, quando não vem da prática profissional, e acha-se um catedrático imediatamente sobre as matérias para o qual presta serviço público, no fundo. Olha, já estamos largamente acima da hora estabelecida. Vou-te agradecer muito por este final de tarde aqui à conversa pelo Zoom. Nós só para esclarecer, a Filipa Roseta, que também está contigo, que atualmente também está contigo na Câmara Municipal de Lisboa, também é uma das convidadas deste mais à frente. Eu, por acaso, agora não tenho aqui o dia que será, mas também é uma das convidadas deste. Sendo que a Filipa é arquiteta e também é a nossa colega na Faculdade de Arquitetura, também é professora da Faculdade de Arquitetura, que também nos virá falar da sua prática profissional numa primeira fase fora da política, digamos assim. A Filipa foi convidada quando era deputada do PSD e, salvo erro, ainda nem sequer era. Por acaso não. Foi convidada quando ainda nem sequer era candidata à Câmara de Lisboa, acho. Acho que sim. Sim. Acho que não. Ainda era. Nós falámos nessa altura. Nós, pelo menos, não sabíamos. Sim, sim, claro. Exato. Essa ressalva está. Exatamente. Aproveito também para dizer uma coisa. Eu e a Ana temos um podcast onde conversámos com a Filipa, então, numa conversa que nos deu muito gozo e muito prazer, que se chama Arquitetura do Comum, e que agora eu e a Ana, por acidentes vários, suspendemos durante algum tempo, mas havemos de regressar ao tema. Sim. E a Filipa foi também uma das convidadas deste podcast, ainda também sem, e Lisboa foi um dos temas, portanto temos de o rever e reouvir com alguma brevidade. Para a próxima semana vamos ter o André Jaque, que se cruzou contigo, não foi, Ana? Ana, na Trienal de 2016 também. Sim. Certo? Sim. Pronto. Está aqui na Praça da Figueira. Exatamente. Portanto, muito obrigado a todos e a todas. E obrigado especialmente a ti, Ana, por este belíssimo final de tarde à conversa. Obrigada a todos. Obrigada. Deus, Ana, obrigado. Deus. Obrigado. Tchau, Zé. Deus. Até amanhã. Até amanhã.